Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Fala pessoal, tudo jóia? Começando mais um episódio do nosso Podcast pelas plataformas do Rápido no Ar, o nosso bate-papo aqui com pessoas da nossa cidade, pessoas que contribuem para o nosso município. E hoje nós recebemos aqui um grande amigo, advogado da cidade, faz um belíssimo trabalho, vai contar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho das histórias deste mundo do direito. Eu recebo nos estúdios Dr. Flamínio Barreto. Doutor, obrigado, viu, pela presença Lucas, aqui com a gente no minha, estúdio. Cara. Eu que te agradeço, mas imensamente. Sabe que eu tenho um carinho, uma admiração homérica por você. Então eu fico honrado. Esse aqui, de longe, é o maior meio de comunicação da região inteira aqui. Então você está de parabéns e obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença do Dr. Flamínio aqui. Advogado, 39 anos, pai de uma garotinha que é uma bênção. Você, chegando quase aos 40, né? Fala muito da questão dos 40 anos de idade, 4 décadas. Você pode se considerar já um profissional realizado, doutor? Lucão, é um sentimento diferente chegar aos 40 anos. Daqui 3 dias, na verdade. E tô contente e, mais ainda, feliz. Acho que a trajetória traçada ou seguida, percorrida, me fez muito bem. E eu tô contente com essa linha. Nossa, que está se seguindo. Que curioso, o teu aniversário, a nossa transmissão vai ao ar no sábado. O teu aniversário é no sábado? Dia 2, sexta-feira, desculpa. Sexta-feira. Então praticamente, deixa eu já te dar parabéns. Obrigado, eu agradeço. Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Fazendo o aniversário, ele então, para quem está assistindo no sábado, ele fez aniversário na sexta-feira. Já você é um quarentão, Que legal, parabéns, muito sucesso. Obrigado. Como começou essa trajetória sua no mundo da questão do direito? Só para quem não conhece, o Flamínio é filho, né, do delegado aposentado, doutor Renato Balestreiro Barreto, com quem a gente também tem uma amizade bastante longa. Bastante longa assim, né? Quando eu estava lá começando no jornalismo, o doutor Renato já estava quase ali na parte final ali da carreira. Depois ele acabou se aposentando. Hoje trabalha com você, não é isso? Trabalha comigo. Puta, olha que legal. E isso deve ser bem bacana, né? Não, 100%, cara. Não tem... de verdade, é gratificante ao extremo. Primeiro pela bagagem jurídica, nem há o que se dizer. Aí segundo pela proximidade, pelas ideias, né? Às vezes até de você enxergar um problema de plataformas diferentes ou de ângulos diferentes. Eu trabalhei no fórum inicialmente e depois fui para advocacia. Meu pai, por sua vez, sempre trabalhou na polícia. Então, assim, dá para enxergar a situação, um cenário de ângulos diferentes. Isso, para uma defesa técnica, é de crucial importância. Então, é legal, na parte de persecução penal, de você tentar avaliar ou analisar uma prova, ou para você buscar ela. Então, é muito importante. Nesse contexto, é sensacional. Como que começou esse gosto seu? Foi espelhando no teu próprio pai? Porque, assim, essa questão policial, essa questão jurídica, você teve contato já desde criança. É diferente, talvez, de um jovem que o pai pode trabalhar num comércio, ou pode ter uma empresa. No teu caso, o teu pai já era delegado. Isso acabou tendo uma certa influência na tua carreira? Quando você falou, olha, eu vou ser advogado? Lucas, é até gozado essa pergunta.
Pelo meu pai, ele queria que eu fosse médico por toda a lei. Inclusive, quando eu estava concluindo o terceiro colegial, na minha época era o colegial. Você estudou onde, Flamínio? Aqui no São José. São José. Puta, uma escola sensacional. Que legal. E eu lembro que no terceiro colegial foi uma briga. Ele queria porque queria que eu atuasse na área da saúde. Então, eu fazia inscrições no vestibular, pra medicina, etc e tal. Lucas, eu não posso ver sangue, bicho. Eu não tenho essa, como é que eu falo, esse talento. Não é minha área, cara. Eu não tenho a menor habilidade para essa parte médica. Ou depois de um tempo ele falou que queria que eu fosse dentista. Eu não tenho essa habilidade clínica para a saúde, mas nenhuma. Uhum. E por sua vez, eu sempre tive um certo gosto, uma certa facilidade, vamos por assim, para questões puramente de leitura, em especial a área do português e a parte de história. Okay? E com lastro nisso, fora meu pai, antes de ser delegado, era advogado, e tem uma tia também já falecida, mas que era advogada. A parte da advocacia, para mim, sempre foi a mais sensata dentro as minhas, vamos por assim, na habilidade, dentro o meu gosto, o meu talento, vamos supor, para essa parte educacional. Leitura é uma coisa que você sempre gostou desde garoto? Gosto, é um hobby e tenho esse talento para isso. Gosto de ler, gosto de estudar. Uhum. Lucas, eu faço curso de tudo que você imagina. Gosto de estudar. Toda semana, todo mês, estou fazendo um curso diferente. Gosto. E não só na área jurídica, para tudo, cara. Tudo que você imaginar, eu tenho. Eu já fiz curso, mas eu gosto, cara. É uma predileção minha. E por isso que eu segui. Agora só, meus irmãos, áreas diferentes. Minha irmã é veterinária, meu irmão é publicitário, então cada um seguiu. Óbvio que eu tive uma influência do meu pai, porque eu enxergava no trabalho dele aquilo que coadunava, vamos dizer assim, com o meu talento, com o meu gosto, com a minha predileção. Sim, então foi perfeito nesse sentido. E logo que entrei na faculdade, fui prestando alguns concursos, passei em alguns, o último deles foi no fórum, trabalhei como escrevente na vara criminal, na verdade como escrevente de sala, né, como se fosse um auxiliar do juiz lá, editando as audiências. Fiquei 9 anos, 8 anos, perdão, aqui na vara criminal. Aí depois que já tinha pós-graduação, já tinha uma bagagem, vamos supor assim, didática legal, uma conteúdo, né, bacana, aí eu acabei optando em sair e montar o meu escritório. E sempre na parte penal, porque é gozado como a vida ela vai limitando a gente, né? Então, assim, logo que eu entrei na faculdade, bom, primeiro que quando eu era moleque, eu em delegacia ficava vendo enfim, às vezes acompanhava meu pai no trabalho para ver como é que era o dia a dia. Então, basicamente, o meu primeiro contato prático com o direito penal foi ali. Quando eu entrei na faculdade, eu fui contratado como estagiário no escritório de advocacia criminal. Você se formou em qual faculdade? Em Piracicaba, na Unimep. Aí entrei para fazer estágio no escritório criminal. Na sequência, eu tinha prestado e passado no concurso, fui trabalhar na terceira vara criminal. Eu tinha sido recém-inaugurado em Limeira. Por conta de ser escrevente, se você fizesse pós-graduação, você tinha um aumento de salário. Enfim, então as especializações que eu fiz depois da conclusão do curso foi sempre na parte do direito penal. Então foi processo penal, ciências penais, direito penal. Então o mundo sempre me jogou, vamos por assim, para o campo do direito penal. Então a parte civil tenho muito pouca prática, a parte trabalhista então nem sei. E tem muito advogado que não gosta da parte penal e gosta da parte trabalhista. Tem advogado, inclusive, que não faz a parte penal, né? Lucão, é gosto. Imagina que o direito é um leque gigante, cara. Uhum. Como o seu trabalho é, por exemplo. Você tem jornalista de campo, você tem jornalista redator, você tem jornalista... N coisas. Aí vai dar, às vezes, do gosto. Não gosto, do talento da pessoa para uma determinada área. Não importa qual seja a profissão. Sempre é assim. Vamos dar um exemplo de um policial. Você tem um policial mais, vamos dizer assim, mais proativo de campo, você tem né, você tem aquele que cuida mais da parte da inteligência e tal. É talento, gosto. Enfim. Então, particularmente, eu na minha ótica, né, vamos por assim, simplória, eu me jogo nessa situação. Meio que o mundo me levou na parte do direito penal e a questão jurídica,
por ser, vamos por assim, na área escolar, aquelas que mais me enquadra nas minhas predileções. E o toque de bola no escritório entre Flamínio, Dr. Flamínio e Dr. Renato, acaba tendo uma situação ali que flui muito bem para o próprio escritório em si, porque pega a experiência do teu pai, mais a tua experiência. Quando eu falo toque de bola, é no sentido do próprio trabalho em conjunto. Acho que deve ser um meio-campo bem articulado ali, Flamínio. Lucão, hoje, assim, desde quando meu pai se aposentou, sim, sem problema nenhum. Mas quando ele era delegado e eu Aí já era era mais advogado, difícil, né? nossa senhora. Chegou a pegar algum plantão em que o teu pai estava de delegado e você? Sim. Mas, entenda, inerente à profissão. Uhum. Então, e era complicado, porque meu pai sempre deixou claro, falou assim, ó, para não transparecer qualquer fagulha de dúvida que por eu ser delegado, eu vá te auxiliar em qualquer demanda que você venha aqui, então eu vou fazer a forma mais rigorosa, ou seja, legal, assim, legalmente, né, rigorosa possível. Eu vou aplicar a lei, não tem jeito. E eu falei, não, perfeito, eu fico contente que seja assim. Então entenda que quando meu pai era delegado e que às vezes eu E se era aposentou contratado... faz quanto tempo já, Flamínio? Lucão, Tem uns ele... 6 anos, 5 anos, Não, acho será? que não dá tudo isso, Não, não. não Acho dá que uns tudo 3 isso. anos, Uns 4 3 anos. anos, né? Minha mãe, ela teve câncer e no final, né, da vida dela, sim, uma situação mais delicada, e aí meu pai pediu aposentadoria para poder, então, ficar, né, mais perto dela, cuidar dela. Então, acho que faz uns 4 anos, mais ou menos. E 3 aí, anos, 4 anos. nessa época, já aconteceu algumas vezes vocês se cruzarem, né? Ele como delegado de Várias plantão, vezes. Uxe! Foi interessante. mas é no mínimo curioso, né? Dava umas brigas legais, cara, porque ele era rigoroso demais. Entenda, não por ser da personalidade dele fazer isso, mas por ser Aham. eu o advogado da parte contrária. E eu, por sua vez, também não abaixo a guarda. E já teve vez que eu falei, agora eu vou te representar na corregedoria. Oi, eu fiquei bravo, cara. Uma vez eu falei com o delegado seccional, falou que eu quero representar ele porque ele me tolheu o direito de fazer pergunta. Teve. E quem apaziguava isso era minha mãe. Você acredita, tadinha? Porque aí na hora a gente ia almoçar em casa, ou em algum almoço de domingo, aí ficava. Por que você fez isso? Eu falei, porque eu fiz isso, porque você fez isso. E ficava naquela briga, minha mãe, tadinha, já debilitada. Apaziguava. Olha que coisa. Mas entenda, era necessário. E mais ainda para você não demonstrar as razões deles estavam realmente corretas. Como a minha também estava, ou seja, ele fazia correto de ser mais rigoroso. Como eu também fazia correto de baixar a guarda. Quer queira, quer não, eu era advogado daquela situação, contratado e estava recebendo para fazer aquilo que é atribuído ao meu papel. Então eu ia fazer, independentemente, vamos supor, se fosse para levar as raias de uma representação ou para ser mais rigoroso, independentemente se fosse ele ou não. E a recíproca era verdadeira. Eu era advogado lá, ele não ia fazer nada que não fosse aquilo que a lei legalmente taxa, né? Expressamente taxa. E assim, é uma cena, no mínimo, curiosa, né? A gente presenciar o pai sendo delegado, o filho sendo advogado. Obviamente que não há nenhum tipo de confronto, mas há, evidentemente, o filho como um advogado que o criminoso tem o direito de ampla defesa, né? Isso é constitucional. E do outro lado, o pai sendo o delegado. E eu confesso que eu já vi na época, a gente ficava bastante presente também nas ruas, nas reportagens. Eu já me deparei, inclusive, algumas situações já tarde da noite, quase madrugada, o Flamínio chegando e quem estava de plantão era o Dr. Renato Balestreiro Barreto. E aí a gente conversava, eu conversava com o Flamínio, depois eu conversava com o delegado, e era uma cena que, no mínimo, a gente ficava curioso, falava assim, é diferente, né? Não é tão comum, né? Não, mas sabe o que é legal? Por cautela, antes antes da primeira ida minha até a delegacia, que porventura fosse chefiada pelo meu pai, eu fiz uma consulta junto à OAB e meu pai fez uma junto à Polícia Civil para saber se havia qualquer tipo de
Ah, vocês chegaram a fazer isso. Fiz, eu tenho o documento até hoje, meu pai também o tem. E aí foi, pelos ofícios, tanto da OAB quanto por parte da Polícia Civil, foi dito que não havia nenhuma incompatibilidade, que não havia nenhum problema de suspeição nem nada do gênero de ter atuação nesse contexto. Então, nesse ponto, eu fiquei mais tranquilo. Então, eu me resguardei, meu pai da mesma forma. Mas, por outro lado, sempre a situação comigo era muito mais complexa quando estava com ele, era muito mais rígida. Eu não sei se isso já aconteceu em Limeira em outros momentos, né? Não me recordo do pai ser delegado e do filho ser advogado e eles trabalharem nesse sentido. Não é tão comum assim, né, Flamengo? Pelo menos assim, pode, obviamente, ter outros casos. Não sei se em Limeira já teve, se Tem, na Limeira região tem. tem. Limeira tem também? Ó, vou dar um exemplo. O filho do Dr. Siddhartha é advogado, um profissional 100%. Aqui tá, eu não sei se ele trabalha na parte, se ele atua Penal, na área né? criminal, Uhum. Mas muitos filhos de delegado tem uma grande gama aí que embrenhou na parte jurídica. E alguns deles advogado. Uhum. O... Não, eu digo assim, no momento, numa delegacia, o pai chefiando uma delegacia, o filho como advogado de defesa. Eu não me recordo, pode ser que tenha aqui em Limeira, ou isso seja Dr. mais Siddhartha, comum não, tem do o que Dr. Siddhartha, porque uma vez foi um caso que eu atuei junto com o menino dele, junto com o filho dele. Ah, E, então e era, tem e era um mais caso, casos. e eu só não lembro se no dia era ou não o Dr. Siddhartha. Mas já teve um caso em que o filho do Dr. Siddhartha trabalhou comigo. Eu só não lembro se esse caso foi com ele ou foi com outro advogado. Foi um caso do plantão, então não me recordo. Uhum. Faz um tempinho já, mas teve. Não seria tão incomum assim, vamos supor. Seria dentro de uma razoabilidade possível. Mas, agora uma coisa é fato, assim, tanto nesses casos que às vezes algum colega meu que também é filho de um delegado, vamos por assim, Uhum. tô junto, nunca houve qualquer tipo, isso é de verdade mesmo, de Uhum. favorecimento. Aliás, é o inverso. Sempre há um rigor, vamos supor, diferenciado, Uhum. justamente para não transparecer qualquer tipo de facilidade ou Tanto que hoje um dos melhores amigos meus aqui é advogado e filho de delegado também. O pai dele já é falecido, mas mesma sintonia. Então fico contente nesse contexto. Que legal. Flamínio, como que você vê o cenário do nosso país hoje? Como advogado, um cenário bastante polarizado, né? O país dividido. Isso não é difícil você verificar que o país está dividido. A eleição foi a grande prova desta divisão do nosso país. Você percebe que as pessoas estão com um nervo mais à flor da pele, as pessoas estão às vezes até um pouco mais inconsequente mediante os atos. Você percebe isso no próprio escritório com os casos que chegam até você, ou você fala, não, realmente esses casos sempre chegaram e não houve talvez uma demanda um pouco mais acentuada? Lucas, É que só depois. para o pessoal entender, esse bate-papo aqui não tem nenhum tipo de roteiro, não tem nenhum Não! assunto que a gente falou que a gente ia falar. Eu cheguei e falei para ele, ó, meu, vai ser bate-papo, a gente vai conversando e Bate-papo. os assuntos vão surgindo. Então não tem nenhuma pergunta que eu falei, ó, eu vou falar sobre isso ou Não, aquilo. É bem bate-papo. Então, às vezes, eu faço uma pergunta que possa, não, legal. de repente, causar um pouco mais de reflexão no próprio Não, acho Dr. legal. Flamínio, no sentido de pensar para responder. Porque não tem É, roteiro, né? ó, eu vou ser bem honesto com você. Ó, então eu entendo, eu sou advogado criminal, ok? De fato, eu, o, eu tinha um volume maior de ocorrências flagranciais, de prisões em Uhum. flagrante, realmente, vamos por assim, de 2018 para trás. E após as eleições agora, o volume voltou a aumentar um pouquinho aí de prisões flagranciais, de prisão em flagrante. Uhum. Isso é fato. Então, assim, então se eu percebo diferença. 2018 foi quando o Bolsonaro assumiu. Ele É, assumiu em é, isso. 2019, né?
Mas em 2018 já deu uma queda de prisões em flagrante, assim, em especial de ocorrências um pouco mais violentas. Isso, tô falando com lastro no meu escritório Sim, e que sim. atua basicamente aqui em Limeira e região, enfim, mas mais concentrado aqui em Limeira. Então, nesse contexto, é nítido a percepção, ok? Então, eu tinha uma demanda maior de acompanhamento de flagrante até 2018. 2018 já deu uma caída e 2019 também tem prisões flagranciais, ok, mas pelo menos que o meu escritório foi acionado foi com um contexto um pouco menor. Em especial por problemas envolvendo patrocínio ou só o roubo propriamente dito, ok? Mas agora, novamente, de outubro para frente, de outubro aqui para frente, deu um aumento aí, pelo menos nos chamados do escritório. Mas é importante a gente pontuar de uma forma bastante equilibrada. Eu não sei se o parâmetro talvez possa ter tanto embasamento pelo seguinte motivo. Porque 2020 e 2021 foram os anos mais tenebrosos, se é que a gente pode usar essa palavra, quanto à questão da própria pandemia, quanto à questão do Sim, próprio sim, lockdown. sim. E, por um outro lado, diminuiu, sim, a quantidade de roubos e de furtos, mas houve um aumento, são dados estatísticos, né, e já divulgados amplamente, até mesmo pela própria Secretaria de Segurança, pela própria Polícia Civil, de casos de violência doméstica, em que as pessoas ficavam mais em Sim. casa, né? Uma convivência quase que obrigatória, né? É uma convivência imposta, vamos dizer assim. Não que a família não deva conviver junto, mas com todo isso, e não justifica qualquer tipo de violência absolutamente, Sim. né? Mas há sim um aumento do caso de agressão, infelizmente, contra a própria mulher, de violência doméstica. Não estou dizendo que o fator que contribuiu para a diminuição do índice de flagrantes referente a furto, roubo, latrocínio, homicídio, tenha sido somente devido à pandemia. Mas que há até uma conotação entre É, isso, porque do outro lado também houve a questão do aumento do índice de violência doméstica, por sim, exemplo, sim. nesse Assim, período. isso está passando para toda a percepção Sim, por sim. ótica do escritório. Então, de fato, entendeu, houve-se isso. Ahn, por outro lado, você teve um aumento, assim, pelo menos lá no meu escritório, um aumento de situações de defesa de pessoas acusadas da prática de crimes sexuais. Isso de fato houve também. Agora, lógico, isso aí se embrenhou ou não por conta da pandemia. Enfim, só estou passando Não, os, claro, os não. resultados. Uhum. Aí você pergunta, Aumentou também de 2000 e... aumentou, mas até para ser bem honesto, por conta de algumas políticas que foram adotadas, no sentido de que, por exemplo, tá, vamos pegar em relação à criança, por exemplo, por problemas Uhum. de violência sexual à criança. Então você teve algumas novas medidas implementadas ou implantadas, que, por exemplo, se a escola tiver qualquer suspeita, ela é obrigada a acionar o conselho tutelar, ela é obrigada a Uhum. acionar as autoridades. Então, isso fez com que muitos casos que antigamente eram meio que omitidos, agora já viessem à tona, independente ou não do pai, da mãe, ou enfim, das pessoas próximas quererem ou não. Então, se a escola, por exemplo, tiver ciência disso, ela já explode a notícia. Né, a comunicação às autoridades sem a necessidade Na do pai ou verdade, da mãe passou a ser uma obrigatoriedade da da escola. escola. Então, Assim isso. como quando chega, fazendo uma Sim, analogia aqui, assim, só a efeito de comparação mesmo, assim como quando há uma pessoa que chega com ferimento de bala em um hospital, há uma é, obrigatoriedade do de hospital comunicação. comunicação Então, à isso de polícia. fato fez aumentar bastante a apurações de casos. Então, consequentemente, o meu escritório também foi acionado em algumas ocasiões. Então, nesse contexto, essa percepção eu tive. Bom, você é um repórter jornalístico e você viu, pelo menos nesse último mês aí, você teve, acho que teve uma tentativa de latrocínio contra um pastor no roubo do carro, Sim. teve recentemente aí o moço dono do estacionamento que foi alvejado também na barriga. Então Uhum. você viu que realmente houve uma certa, enfim, explosão dos casos de latrocínio.
atentado, enfim, aqui em Limeira. Fato. Teve, acho que eu vi, não sei se foi essa semana passada, a morte de um garoto também, 16 anos, numa troca de tiro com a polícia, e um menino também, pelo que eu vi da reportagem, estava sendo investigado por roubar ou furtar carro em outra cidade. Uhum. Então, assim, de fato houve isso aí. Só deixa eu corrigir uma colocação minha, que eu tô na frente de um advogado. Não, Não, porque eu falei ferimento de bala chegado no hospital. Não, é perfuração por disparo de arma de fogo, né? É que na linguagem mais popularesca, ferimento a bala, obviamente é uma forma errônea de se colocar, mas não, isso disparo outra de suspeita de violência doméstica, eles são obrigados a comunicar da mesma forma, Uhum. independentemente da vítima relatar ou não, confessar ou não, mas eles também são compelidos a fazê-lo. E então tudo isso está almejando por uma situação de noticiar o crime e, consequentemente, a autoridade policial fazendo seu trabalho e de elucidar e de ter todo o desfecho. Vou encurralá-lo. Vai lá, por favor. Cara, você acredita que a forma que a lei hoje brasileira ela é constituída, as brechas que a lei possui, você acredita que tudo isso contribui para esse sentimento de impunidade que muitas vezes se tem? E isso contribui também, de certa forma, para que a violência se propague dessa forma? Por que eu digo isso? E aí eu vou buscar alguns exemplos que já ocorreram em Limeira, inclusive eu já tive a infelicidade de cobri-los. Eu falo infelicidade porque é muito triste. É claro que a gente tenta ao máximo, acredito que no teu caso também, saber separar as coisas, né? Olha, é uma situação do trabalho, evidentemente, mas alguns casos acabam deixando a gente muito chateados, né? Teve um exemplo de um caso de uma criança que foi atropelada e morta por um sujeito, aconteceu em Limeira, por um sujeito que estava alcoolizado. Esse sujeito já tinha reincidência em situações de acidentes envolvendo bebida e direção. A criança morreu. O sujeito foi liberado antes da criança ser sepultada. Isso me marcou muito. Eu me recordo desse caso e eu falei, caramba, mas como que pode uma situação como essa? E às vezes acontece, Flamínio. E essas brechas da lei, essa falta, às vezes, um rigor um pouco maior, você acredita que isso contribua para a própria impunidade? É uma pergunta bem. É que todo mundo fala brechas da lei, brechas da lei. Pô, na verdade, eu acho que o problema é que a gente tem lei demais, cara. De verdade. Tudo no Brasil, ele é regulamentado. Uma contrapõe a lei. outra, você acredita? Eu acho que o problema é mais da questão da interpretação. E vamos por assim, da forma como ela é aplicada propriamente dito. Mas a lei, se você pegar o tanto de lei que a gente já é mais do que completo ao extremo. Você podia até revisar aquelas mais antigas que ainda estão em vigência. Mas o fato é que em matéria de lei, brecha da lei, cara, a lei não tem brecha, ela tem interpretação. Só um título de parênteses. Eu sou advogado, tenho 6 pós-graduações. Já dei aula em faculdade. Cara, eu não consigo, quando alguém me pergunta, explicar algumas decisões que o Supremo Tribunal Federal está adotando, qual a interpretação que ele dá. Por exemplo, na questão dele, ele mesmo determinar a instalação de inquérito. Chega a ser uma caixinha de surpresas. E agora falar, mas não tem lei para. Vamos supor, ele embasou numa lei X. Não é brecha da lei. Ele pegou o negócio, deu a interpretação que ele quis lá e tá tudo certo. Vamos por assim. Então, assim, o problema é falar brecha da lei, não. A lei tem lei. O Brasil é um país que tem lei demais. Agora, quando você fala assim, a questão da impunidade, etc. Então você resume na questão interpretativa da lei. Vamos por partes. Quando você perguntou para mim, falou assim, tem casos que te chocam mais, chocam menos, ou você consegue diferenciar? Uma coisa importante, Lucas, é assim, eu sou advogado criminal. Eu não sou amigo do cliente, eu não sou colega dele, eu não quero, como é que chama? Tem algum tipo de vínculo? Não, assim, não quero que ele... Como é que eu vou explicar isso? Falei assim,
eu vou fazer meu trabalho naquilo que a lei prevê. Ou seja, eu não vou atuar para inocentar ele a qualquer custo, inventar um cenário, induzir testemunha. Não, cara. Na verdade, eu vou fazer meu trabalho técnico. Ou seja, dentro daquilo que a lei taxa, impõe, depois eu vou tomar minha defesa. Se no final o juiz interpretar de uma forma A ou da forma B, tá aí. Tanto que, de verdade, vamos supor assim, de todos os casos que eu tenho, é 20, 25%, 20% no máximo, ou 25%, que a pessoa acaba sendo absolvida. O resto, o restante, a pessoa acaba sendo condenada. E meu trabalho ele se limita a diminuir o problema. E agora, não diminuir o problema porque eu quero amenizar. Não, eu diminuo o problema porque, às vezes, na forma como foi imputado, como ele foi acusado, de fato, a pessoa que. O delegado, ou o promotor, ou o juiz, na hora de sentenciar, acabou dando para ele uma pena maior do que aquela que a legislação prevê. Então você fala assim, mas o moço saiu no mesmo dia, ou saiu no dia seguinte, ou saiu antes da criança ser sepultada, né, igual você expôs. Tá, bom, por que ele saiu? Bom, porque o juiz entendeu que era caso... Assim, pelo que você está falando, eu não acompanhei esse caso. Tá, mas que era caso, então, de você dar liberdade provisória para a pessoa. Tá, mas com base em quê? Bom, o juiz provavelmente ele pegou pela legislação. Então era caso de garantia da ordem pública? Era caso de risco à conveniência da instrução criminal? Risco dele se furtar da aplicação da lei penal? É o que tá na lei, cara. E detalhe, isso aí desde o século passado. E aí que é o problema. Às vezes a gente tem que fazer uma atualização da nossa legislação. Você acredita que a legislação está defasada hoje? Lógico, isso é fato e é notório. Agora, olha só, acreditar eu acredito. Agora, você tem julgamentos recentes aí da Suprema Corte que o negócio até amplia essa questão garantidora. Então, que nem eu sou advogado, eu faço valer aquilo que está escrito no papel. Ou busco para que se faça valer aquilo que está escrito na legislação. Seja ela, como é que chama, constitucional ou infraconstitucional. Então, a minha atuação é essa. Mas eu não tenho sentimento e nem, como é que chama, opinião sobre o caso. Eu vou brigar por aquilo que a lei fala. Seja para inocentar uma pessoa, se de fato ela foi acusada injustamente, seja que acontece na esmagadora maioria dos casos, para diminuir o tamanho do problema a ela imputado. Então, você deu esse exemplo para mim. O moço, atropelou a criança, tal. Ele até pode estar em liberdade provisória agora. Mas se ficar caracterizado que ele realmente atropelou, se ele estava embriagado ou não sei quais as condições, ele vai responder. E se for dada a pena, ele vai cumprir. Então isso não vai. Você fala assim, mas e o trabalho de advogado aí? O trabalho de advogado é diminuir. Imagina, por exemplo, vamos pegar um caso simples de... Como é que eu falo? Não, um caso simples de droga. Por exemplo, a pessoa foi pega com um pacotinho cheio de droga dentro, por exemplo. Então, primeiro, a lei pode enquadrar aquilo lá como sendo porte para uso. Ou pode enquadrar como sendo a pessoa está lá com aquele porte para poder vender aos outros. Consequências com pesos diferentes. Se ela estava lá para usar, pena uma advertência. Se ela estava lá para vender, pena de 5 a 15 anos. Qual é o papel do advogado nesse caso? Se a pessoa foi flagrada vendendo, confessou que estava vendendo com o pacotinho na mão, tem como inocentar? Por via de regra, não. Muito difícil. Então o que você vai brigar? Para que a pessoa, dentro do contexto, pegue a menor pena prevista. Se a lei fala de 5 a 15, vou brigar para ela pegar 5. Se tiver uma causa que diminua um pouquinho mais, vou brigar para isso. Então, meu trabalho é esse. Como o trabalho, por exemplo, do médico. Não é porque a pessoa é um criminoso que o médico vai deixar de atendê-lo. Um dentista. Então, tem uma pessoa lá, um bandido com dor de dente. O dentista não vai deixar de fazer cumprir o papel. Não é a mesma coisa. Flamínio, o que você pensa sobre a audiência de custódia? Vamos por partes. A audiência de custódia, de verdade, ela é... Por partes. Não, sabe por quê? Agora eu tô fazendo o papel de jornalista. Para advogado, isso aí foi péssimo. Não, por quê? Porque essa pergunta minha, ela tem um objetivo. Então Não, é uma entendi. pergunta que já tem uma outra por trás. Eu tô fazendo eu vou ser honesto. Para advogado, isso aí, para advogado, na prática, isso aí foi péssimo. Por que péssimo? Porque diminuiu muito o volume de serviço nosso. Que sentido? Antigamente, vamos pensar antigamente. Antes de 2008,
até com base na lei antiga, antes de 2008. Então a pessoa era presa, aí o caso relatava, aí marcava audiência de interrogatório primeiro, para depois uma oitiva testemunha de acusação, defesa. E como a pessoa só saía se o advogado fizesse o pedido de liberdade provisória. Então, logo que a pessoa ia ser presa, rapidinho a galera já, a família, né, contratava o escritório e tal para você atuar. Então você tinha um volume de serviço muito maior. Hoje, com todas as alterações que teve, tudo é diferente. Então, vamos supor, a pessoa vai presa, às vezes, a família nem contrata advogado, porque ela espera a realização da audiência de custódia. E aí, no caso, o juiz na audiência de custódia, se ele verificar que a situação, que não houve nenhuma situação irregular e é caso de concessão da liberdade provisória, o juiz já aplica direto. Então, se ele aplicar direto a pessoa sair, tudo bem, ela já não vai mais ter aquela urgência de contratar um escritório de advocacia, etc e tal. Enfim, vamos por assim. E por sua vez, se o juiz determinar a prisão preventiva dela, mesmo que a pessoa depois contrate advogado, dificilmente o juiz ele vai, vamos dizer assim, revogar a decisão dele. Pode até fazê-lo no meio do processo, mas em caráter imediato, ele não vai fazer. Então, nesse contexto, entenda, o dia a dia nosso, como uma fonte de renda, vamos por assim, tá? Prejudicou muito. A título de melhora para o cidadão que foi encarcerado, em especial das pessoas mais carentes que não tinham, às vezes, de uma quantia para contratar um advogado, enfim, foi infinitamente melhor. Então, assim, ela teve um salto social homérico e muito importante. Então, quando eu falo, vamos por partes, entendo assim, o dia a dia do advogado particular criminal, ela representou uma queda de rendimento. Por outro lado, o social foi infinitamente melhor. É que, na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu ia fazer essa colocação que eu vou mencionar agora, que é um outro caso que marcou bastante, porque algumas situações, seja ela flagrancial ou não, né, ou você está no local, ou seja um boletim de ocorrência ao qual você tem acesso e consegue esmiuçar ali todas as informações, algumas situações acabam ganhando uma reflexão maior. E eu me recordo, isso já tem um certo tempo, acredito que mais de 3 anos, de um caso de um sujeito que foi pego praticando um crime. Ele foi conduzido até a delegacia, que é o plantão policial, foi feito flagrante. Isso eu não me recordo exatamente o dia da semana, mas também pouco importa. Vamos citar um exemplo, que tenha sido numa quarta-feira. Então, na quarta-feira à noite, ele foi pego, foi feito flagrante, ele foi conduzido aqui até a delegacia e permaneceu. Na quinta-feira pela manhã, já é realizada a audiência de custódia. E na quinta-feira pela manhã, ele foi, pessoal daqui, conduz até o fórum, é realizada a audiência de custódia, ele é liberado na audiência de custódia, sai do fórum, caminha um quarteirão e pratica outro crime. E aí eu fico naquela. E aí? Ok, ele praticou um crime, ele entrou em uma loja. Uma loja não, na verdade era estilo uma lanchonete. Para não dizer um quarteirão, deu 2 quarteirões, né? Ele saiu, rodou 2 quarteirões, entrou nessa lanchonete, na mesma rua, que é na própria Boa Morte, né? Porque o fórum Boa Morte, ele atravessou 2 quarteirões, entrou nessa lanchonete e praticou um crime. E depois foi pego. Só que aí o questionamento que se faz é um pouco mais incisivo. E se durante esta prática desse crime, ele ceifa a vida de uma pessoa, saindo de uma audiência de custódia? Sabe como isso é uma coisa que eu fico muito reflexivo. Porque, poxa, o sujeito cometeu um crime. Eu não sou ninguém para avaliar se ele deveria sair na audiência de custódia ou não. Eu não tenho essa capacidade e eu não vou opinar sobre isso. Eu opino na questão da consequência que isso poderia ter. Porque ele saiu, ele caminhou 2 quarteirões e cometeu um outro crime. E se esse crime... mas mas ele cometeu um crime.
Se alguém perde a vida nesse outro crime que ele comete, é bem complicado. Lucão, mas aí você tem que ver sobre outra ótica, tá? Vamos imaginar que esse tipo de situação, via de regra, é exceção. Agora, vamos lá. Então, imagina essa primeira prisão dele, que você falou, mencionou que depois ele saiu na audiência de custódia. Então, vamos imaginar que essa primeira prisão dele, Eu não sei se foi furto ou roubo a primeira. Eu não me recordo. pela lógica, deve ter sido furto. O roubo, geralmente, o juiz não solta, porque tem violência e grave ameaça. Eu não sei se ele tomou o celular de alguém através de força bruta. De fato, eu não me recordo, porque já tem um certo tempo. Mas a história em si me marcou bastante. Mas vamos lá, vamos supor que seja. Vamos imaginar dentro de um contexto que se ele tenha cometido um furto simples. Então foi o furto simples é um crime de baixa gravidade, porque a pena dele é muito pequenininha, de 1 a 4 anos, e possibilita ainda, e mesmo que ele seja condenado, se ele for primado, bons antecedentes, a pena dele vai ser em regime aberto, e o juiz ainda vai substituir essa pena em regime aberto por alguma prestação de serviço à comunidade. Então, nesse contexto, a pessoa é presa a primeira vez cometendo um furto simples. Legal. O que o juiz fala? Falou, bom, não tem nexo eu manter ele preso, até porque nada evidencia que ele solto vai deturpar a ordem pública, que ele vai causar, enfim, algum constrangimento para as testemunhas que futuramente vão ser inquiridas aqui, nem nada, que ele vai fugir, nem nada. Não tem por que eu não soltá-lo. Legal. Deu a liberdade provisória. O que é liberdade provisória? Solta, mas entenda que ele está sujeito a algumas condições. Dentre elas, a de não cometer novo crime. Senão revoga aquela liberdade que deu nesse primeiro processo. Então o juiz soltou por conta desse furto. Legal. Aí o camarada sai, logo na sequência, ou ainda que 1 mês, 2 meses, ainda que 1 ano depois, pouco importa. Bum, comete um novo crime. Quando ele é preso aqui, o juiz avalia esse novo caso. Quando o juiz for avaliar, ele vai falar, opa, peraí. O seu histórico, bichão, já denota que você não é uma pessoa confiável. Então, se eu soltá-lo, você representa um risco à ordem pública. Mas os então, crimes eu não vou não são julgados aqui. de forma individual, doutor? Não, os crimes são julgados de forma individual, mas a conduta da liberdade dele ele não preenche desse novo processo. Ele falou, ó, se eu soltar aqui, você hoje solto, você representa um risco à ordem pública, por conta do seu antecedente. Bom, não vou soltá-lo, vou decretar preventiva sua. E mais ainda, já comunica ao juiz do primeiro crime aqui que você cometeu uma nova infração. Então você descumpriu os termos da sua liberdade provisória vinculada. Ou seja, um dos requisitos para você ter liberdade era não se meter em nova encrenca. Avisa o juiz daqui fala, opa, revogo a liberdade que eu dei para ele. Ele vai passar a ter 2 prisões. Do antigo caso, que ainda está em julgamento, e bem como do novo. Mas mesmo assim vai para audiência de custódia. Sim. A audiência de custódia, Lucas, ela tem vários, vamos dizer assim, vários objetivos. O primeiro deles, que para isso que ela foi criada, é para saber se a pessoa foi vítima ou não de uma coação policial, de uma violência, de uma tortura, etc. Esse é o principal ponto. O segundo ponto é para saber se a decisão do delegado em ter decretado a prisão em flagrante, de fato, ela se convalida ou não. Para saber se o flagrante em si teve alguma causa de nulidade que você possa quebrar aquela prisão de imediato. E o terceiro ponto é, bom, vendo que não teve nenhuma coação por parte da polícia, vendo que a prisão foi legalmente decretada pela autoridade policial no ato do flagrante. Falou, agora vamos avaliar se é caso de eu soltá-lo, por liberdade provisória, que pode ser confiança ou sem fiança, de eu colocar alguns requisitos para ele, ou se é caso de você ficar preso preventivamente durante o julgamento do processo. Essa análise da prisão preventiva ela é feita sobre 4 fundamentos. Primeiro, solto. Ele vai causar risco à ordem pública? Se é a primeira vez que ele cometeu um crime de baixa gravidade e tal, não tem por que ele representar nenhum risco à ordem pública. Salvo se for algum crime grave, com violência, etc. Igual você citou a exemplo aí do caso do roubo. Então, não é um crime grave, então não vai causar risco à ordem pública. Não vai causar risco à garantia da instrução processual. Não é uma pessoa que tende a fugir, ou seja, não vai causar prejuízo a fugir da aplicação da lei penal. Também não está causando risco à ordem econômica. Então não tem por que decretar a prisão preventiva. Ela só pode ser decretada se tiver presente algum desses 4 requisitos. Agora, o cara já cometeu mais de um crime, já é a segunda vez que ele está se metendo em encrenca, aí a ordem pública já começa a ficar ameaçada. Aí o juiz segura. E segurando, ele já comunica o juiz da primeira. Fala, bichão, você soltou o cara aí sobre o requisito de não se meter em nova encrenca, mas ele se meteu. Aí o juiz fala, opa, violou
as condições que eu lhe impus da liberdade. Revogo a sua liberdade. Você vai ficar preventivamente preso aqui e aqui. Então, mesmo que aquele seja absolvido ou o juiz dê a ele a liberdade aqui, ele vai continuar detido por conta da prisão para cá. Na verdade, mas quando eu falo dessa questão da impunidade e da sensação do povo em si, eu olho, evidentemente, né, que, vamos lá, são seres humanos, né? Tanto o cara que comete o crime quanto a vítima. Mas me desculpa, eu não consigo ter um olhar carinhoso com bandido, né? Eu não consigo ter um olhar carinhoso nesse sentido de... Eu sei que é a aplicação da lei, mas eu sempre pendo a olhar para a vítima. Quando eu falo da sensação de impunidade, eu falo da questão que a pessoa que está ali trabalhando e viu o sujeito que cometeu um crime anteriormente ser conduzido à delegacia e no outro dia ele sai da audiência de custódia, ele vai na vítima e comete um crime, essa vítima, a lesão que ela tem no sentido tanto psicológico e até de desamparo, de falar, pô, mas, cara, e aí, você entendeu? Não sei, você pode discordar de mim, eu respeito se você discordar, mas eu tenho uma visão assim, eu olho para a vítima, o empresário ou o atendente que está ali e descobre que o cara cometeu um crime, foi furto, né, ele quebrou a estrutura de gesso, invadiu uma casa, se bem que aí daria qualificado, né? Mas o fato desse cara ser conduzido, ficar preso um dia, sair da audiência de custódia e cometer um outro crime, é difícil de engolir para quem foi vítima de um sujeito desse. Então, Lucão, eu concordo com o que você está falando, mas vamos por partes. É que você está imaginando uma situação de um delito patrimonial, que a pessoa furtou outro, até de uma agressão, propriamente dito. Mas vamos imaginar que, fora isso, você tem uma gama de outros crimes que, tecnicamente, podem ser até mais graves do que esses que você falou, e não necessariamente a pessoa é um criminoso. Então, vou dar um exemplo. Imagina que um sujeito tem uma arma em casa, porque ele comprou em 94, ou porque ele ganhou do avô, enfim. Enfim, ele acabou não regularizando ela por motivos ímpares, ou porque não tinha dinheiro, ou porque não conseguiu passar nos testes atuais que é aplicado. Um exemplo, mas tinha a arma dele lá em casa. E por proteção, por uma razão qualquer, alguém viu, denunciou, a polícia vai lá e bum. E você vê que um cara é um pai de família, pode ser um empresário, pode ser... Mas tinha uma arma lá, enfim, irregular documentalmente e tal. Crime. E dependendo do tipo de armamento que ele tem, pena altíssima. É inafiançável. Então você entende, assim, agora outro exemplo. Pô, imagina que você foi numa festa de aniversário e lá tomou 2 chopp, voltando tranquilamente dirigindo, bonitinho, o cinto de segurança, legalzinho, devagarzinho, tal. Mas teve uma blitz qualquer lá, bum, pegou e viu que soprou e a quantidade deu naquele limite mínimo que a lei impõe como sendo o bafômetro. Você fala, pô, mas eu tô voltando a festa de aniversário, num lugar aqui tranquilo, tudo bem, não deveria ter bebido e tal. Não interessa. A pessoa fez o bafômetro, caracterizou, vai preso. Tudo bem que o delegado pode até arbitrar fiança, mas... Então, assim, não necessariamente, Lucão, quem comete o crime, você pode taxar de bandido. Por outro exemplo, a pessoa recebeu uma multa tributária, enfim, não pagou, responde criminalmente. E outros tantos delitos... Mas quem comete um assalto é bandido, pelo amor de Deus. Isso sim, por isso que eu tô falando, é que às vezes, quando você fala desse rigor um pouco mais na questão, entre aspas, de bandido, então, não necessariamente quem comete crime, você pode dar esse rótulo. Porque, quando eu falo que a legislação nossa ela é complexa demais, isso envolve até a área penal, cara. A gente tem crime pra tudo que você imagina. Eu vou dar um exemplo boboca. Vamos pegar a lei de contravenção. Não, vamos pegar a lei de contravenção penal. Se você chegar no estabelecimento comercial e não tiver o alvará pregado bem na frente do estabelecimento, contravenção. É uma infração que pode gerar cadeia. Você não ter um emprego depois dos 18 anos pode configurar vadiagem, que é uma contravenção. Pode gerar cadeia. Você fazer, por exemplo... Mas aí é o tipo de coisa que é impraticável, né? Alguém com 19 anos que não tenha problema com vício de drogas, que não...
Porque assim, é que o problema acaba sendo mais embaixo, acaba uma Mas coisa você entendeu puxando a que outra. Mas assim, um garoto que tem 19 anos e fica no videogame o tempo inteiro, Quer ver outro exemplo que tá na lei de aonde que contravenção? esse cara já foi taxado como Então, vadiagem? Eu não vi, eu nunca vi. mas você fala assim, então não aplica a lei de contravenção? Lógico que aplica. A exploração de maquininha caça-níquel de jogo de azar é contravenção. Tem a pressão todo dia por essa contravenção. Quer ver um exemplo? Tem uma outra contravenção, é postar-se embriagado em local público. Que isso? Eu vou aqui no bar aqui do lado, tomo uma cachaça, tomo um copo de cerveja e vou andando na calçada rumo à minha casa. Contravenção. Então, mas quem já foi aplicado isso? Tá na lei. Se o policial quiser falar, opa, eu já vi essa contravenção. Na época que eu trabalhava no fórum, Mas não ele foi estava autuado. enchendo o saco de alguém. Foi autuado. Já vi autuação por vadiagem. Então você fala assim, hoje... Mas era Gama, morador de rua. Não, um cara tinha saído do bar lá, por razão, tá meio cambaleando, a polícia pegou, se não me falha a memória, o delegado do Tiburcio e foi atuado por Vadiagem? não vadiagem, por postar-se Essa eu nunca embriagado em local público. Ó, postar-se embriagado em local público. Amigo, Por isso que eu falo. se isso vira moda, Mas tá na lei, nessas pode. festas, todo você mundo entende? ia ser... Por isso que então você entende? Tudo é crime. É assim, vai da boa vontade. Mas a gente tem lei demais. É que só, mas é inaplicável. Depende. Não é que é inaplicável. Pode ser uma ou outra inaplicável. Mas está no mesmo contexto legislativo que você aplica outras. Por exemplo, a contravenção de jogo de azar. Explorar jogo de azar. Só que é gozado. Pode ver pra você ver. Exploração de jogo de azar, essa prática contravencional, eles focam em maquininha caça-níquel. Sim. Mas eu já cansei de ir em parque ou em rodeio que tem aquelas, por exemplo, aquelas roletinhas com 2 times. Aí você coloca, um exemplo, dinheiro no time A, por exemplo, ele gira a roletinha. Se ela cair no time B, você perde o dinheiro. Se cair no time A, ele dobra o que você apostou. Cara, qualquer parque de diversão tem essa roletinha. Ele é jogo de azar tão quanto. A lei não fala, por exemplo, a questão de caça-níquel. A lei fala exploração de jogo de azar. Uhum. Então, por isso que eu falo, tudo é seletivo. Tudo é seletivo. Mas legislação a gente tem de sobra. Se alguém quiser vir aqui agora no seu estabelecimento, bater o olho e falar, cadê o seu alvará? Não está pregado na parede a vista ostensiva de todos? Não. Então você vai ser autuado. Vão lá, vão te conduzir à delegacia. Aí vamos supor que aí no dia seguinte, você sai da delegacia, assina lá o termo de representação, P da vida, fala, quer saber, eu vou tomar uma aqui no bar para relaxar. Toma uma cerveja. Sai andando na calçada para sua casa. O mesmo policial pega, opa, postar-se embriagado no local público. Pá, outra contravenção. Ah, não, mas não funciona assim, Flamínio. Não funciona assim Ele porque tem não quer, porque tá na lei. Não, Se mas quiser, espera lá. tá. Não, mas tudo bem. Mas o sujeito que foi lá, tomou uma cerveja no bar, ou tá jantando e tomou um cálice de vinho. Deu exemplo uma cerveja. A partir do momento que ele saiu, tá, então você vai provar que eu estou embriagado. Ah, sim, desculpa, quando eu falo postar-se embriagado, assim, tem que ser... É uma contravenção, mas imagina que você tem que fazer algo Não, que porque denotasse senão andar cambaleando. Então, vamos lá, você saiu bravo daqui e falou, tomou 10 cervejas, pronto. Aí tudo Aí bem. saiu, mas indo a pé pra sua casa. A pé, na calçada, bonitinho. Coisa. Então você entende que, assim, é seletivo. Aí você fala, legislação branda, tem brecha. O problema nosso é que a gente tem demais, cara. O problema é que tem demais. Na minha ótica é isso. E para mudar isso, o que você acha que poderia ocorrer? Tem que ter uma mega reforma. Agora, quem vai fazer isso que é o problema. Esse é o problema. Mas o problema é demais, cara. Tudo você pode e não pode simultaneamente. Mas não é, acaba, sei lá, posso estar falando bobagem aqui, mas às vezes a impressão que eu tenho é que tem muito direito, mas o dever às vezes fala, não, mas eu tenho esse direito. Ah, não, mas é meu direito. Ah, não, mas é meu direito. Ah, é meu direito. Só que assim, tá, mas e o dever de cumprir a lei? Eu tô dizendo, aí eu tô falando para nós mesmo, né? Para o cidadão. Às vezes não parece que tem muito direito, mas na hora do dever é um pecado que se faz? Eu vou falar pro seu negócio, mas se você achar que você deve cortar, depois você corta. Não, vai pro ar. Então vamos lá. Vai pro ar. De fato é isso. E às vezes vai cliente lá no escritório. Bom, de novo, se você achar que você deve tirar do ar, você tira. Não, vai pro ar. Ou por aquele nem sei o pi, sabe? não. Às vezes vai cliente lá com essa mesma história.
doutor, pô, tem um cara, um exemplo, o cara lá me empurrou, me bateu, agora, pô, ou tá me ameaçando, eu já fiz 2, 3 BOs e não dá nada, porque ela é branda e papapá, 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 papapá. E aí a pessoa foi lá umas 2, 3 vezes, eu falei, parceiro, posso dar uma dica pra você? Aprenda uma coisa, pau que dá em Chico, bate em Francisco. Então se você acha que ela é branda pro criminoso, porque o cara tá te enchendo o saco, te ameaçou, tá porrinhando, tá te injuriando, tal. Sabe o que você faz? Falou, em vez de ficar gastando dinheiro comigo aqui, já sabendo que não vai dar, vamos dizer assim, nenhuma consequência séria pra parte contrária, por conta da penalidade ser branda, sabe o que você faz? Fecha a mão. Quando você vê o cara vai lá dar um murro no meio da testa dele, no meio do nariz, pra você lavar a alma. Por quê? Porque a mesma pena branda que serve pra ele, pra te encher o saco, pra te injuriar, pra te empurrar, pra cometer vezes de fato, etc., ela serve pra você. Então, se é a primeira vez que você vai, pega e bate, porque no final de contas, o máximo que vai acontecer é você pagar uma cesta básica pro Estado no valor de R$300. O cara olhou pra mim e eu falei, você entende? Pau que dá em Chico, bate em Francisco. Então, se o cara tá te enchendo o saco e tá usando da lei ser mais branda, justamente pra ele ter esse espírito aí de ficar enchendo o saco, utiliza da mesma linha de raciocínio. Então, pega pela mesma linha e fala, quer saber? Vai lá, fecha a mão e bate. Aliás, pega um pedaço de pau, um bastão de beisebol, aí arrebenta no soco. Não mata. Simplesmente bate nele. E a lei, ela é branda pra você também. Você entendeu o que eu quis dizer? Assim, o problema de você ter direitos é justamente isso. Todo mundo tem direitos. E esse é o dever que começa a apertar um pouco. Aí você fala assim pra mim, nossa, mas que conselho idiota que você deu. Cara, não é. Pare e pensa pra você ver. As pessoas podem entender como, o advogado está fazendo uma apologia à violência. Eu não fiz uma apologia à violência, eu fiz uma analogia. Uhum. O que o cara tava chateado? Falou, o meu inimigo usufrui desse, vamos dizer assim, do Estado ser muito brando. Talvez, né? E faz isso pra me apunhar, faz isso pra me bater, faz isso pra me, como é que chama? Pra me humilhar, faz isso pra me injuriar, faz isso pra me ameaçar. Eu falei, legal. E aí ela falou assim, e aí eu conto com a justiça pra me socorrer, ela não me socorre porque a pena desses crimes que ele cometeu é muito baixa, porque prescreve que é isso, que é aquilo. Eu falei, legal. A pessoa que vai lá e dá um soco no rosto de alguém e acaba quebrando o nariz de alguém, essa pessoa não fica presa por isso. Não, cara. Ela sai antes do cara acabar de dar o ponto no hospital. E não tem o que faça pra... O crime de lesão corporal... Bom, lógico, estou falando isso de uma forma bem genérica. Entenda que o crime de lesão corporal ele tem várias vertentes. Não, e aí tem um agravante. Grave, gravíssimo. Chegando até uma tentativa de homicídio em alguns casos. Né? Sim. Então, como é que eu explico pra você assim? Esse caso que eu falei de dar do cara tá enchendo o saco. Eu falei, cara, a pena da ameaça e do soco no meio da boca dele é a mesma coisa. Fecha a mão e bate. E depois você vai responder pro Estado com a mesma brandeza, vamos dizer, com o mesmo brando que o cara tá fazendo. Aí o cara olhou pra mim assim e falou, ele balançou a cabeça e falou, putz, você tem razão, né? Só tô explicando pra você esse contexto. E é gozado, né? E esse fato me chamou a atenção num caso que eu tive muito tempo lá atrás, que foi bem interessante. Era assim, eu era advogado de 2 pessoas, em 2 casos. O caso A, primeiro caso. A pessoa tinha discutido com outra, uma empurrou a outra. Uhum. Empurrou. Deu vias de fato. A pena baixíssima, a lei prevê uma série de benefícios. Antes do caso virar para a esfera penal, para virar um processo e tal, então foi ofertada uma transação penal de 150, 200 reais, não me recordo, por conta dessa... Mas é em uma única vez? Um empurrou, outro empurrou. Não, sim, isso. Mas é 150 reais uma única vez. E a pessoa ia aceitar para não se ver processado. Caso A. Caso B. Uma mulher tinha visto o marido dela, ela tinha brigado com o marido, mas aí ela saiu e viu o marido dela meio que dançando com outra pessoa. Ela, como eles estavam meio separados, ela ficou na dela e viu o marido dançando. E ela começou a beber e ela tava com um copo americano na mão. E conforme ela bebeu, eu acho que ela meio que teve aquela coragem, né, que só o álcool proporciona.
E aí ela chegou perto dessa mulher e deu um tapa nela, copo na mão. E o copo estourou, retalhou a cara da vítima, assim, vários pontos no mesmo. Que o que eu me lembro foi isso. E qual o crime? Lesão corporal. Ela, primário bolsa de excedentes, transação penal, oferta do Estado para matar o problema, R$ 150. Uma só empurrou a outra, 150. A outra retalhou a cara na hora que explodiu o copo, 150. Entenda. Olha, tá, os efeitos diferentes. mas e a parte de hospital e a parte... Ó, não tô falando a parte civil indenizatória. Tô só falando a parte tá. penal. Ok. Puramente penal. Uhum. Mas entenda que a parte civil indenizatória cabe, inclusive, para esse mocinho que eu falei pra você que foi ameaçado, caluniado, etc. Que veio com o mesmo problema. Eu falei, cara, já que você tá reclamando que o moço só tem direitos por conta de uma legislação mais branda, fecha a mão e bate. Se vai ter problema civil, indenizatório, é outra coisa. Como você também pode entrar por essa ameaça que você sofreu. Uhum. Tô falando parte penal. Entende? Tô falando como advogado criminalista, que só atua nessa área. Bum. O cara regaçou o olho e falou assim, tem razão. Então entenda, tô falando de novo, não tô instigando ninguém a fazer. Sim, Tô sim. falando que assim, direito, acaba acontecendo isso. Todo mundo tem direito. Que loucura, hein? Ninguém se pauta pelo dever. Porque a punição, às vezes, pelo dever não é tão séria. Porque chega a ser até... Não sei nem que palavra eu vou empregar aqui, mas chega a ser até... Mas um exemplo de cima para baixo. Um empurrão, vez de fato. e a outra simplesmente Foi exatamente a mesma sanção. Ali e Retalhou, simplesmente... foi mais de 100 pontos. Quanto? Mais de 100 pontos, porque retalhou. Explodiu, né, o copo, né? Aí foi... Mas foi bastante. Não chegou a ferir o olho nem nada, mas vista, nada. do que eu me lembro, não teve nada. Até porque se perdesse vista aí era lesão corporal grave, aí as consequências eram diferentes. Mas aí é interpretativo, né, doutor? 100 pontos no rosto... Não, é o grave objetivo. Então se teve perda... perda não, se teve... perda de uma das funções, aí você tem a questão legal, não estética. 100 pontos no rosto... Foram bastante. Eu não sei o que é grave, então, mas tudo bem, não sou eu que tenho que avaliar isso. Né? Mas é no mínimo curioso, vamos usar essa palavra. Doutor, gostaria de agradecer o nosso bate-papo aqui, foi muito proveitoso, foi legal a beça a gente conversar e conhecer um pouquinho da história do doutor Flamínio Barreto. Quanto tempo já de advogado? De advocacia em si, 12 anos. 12 anos. Já viu muito caso, hein? Já. E se contar com o tempo de fórum, 20 anos. Então, o tempo de fórum vi bastante e aqui mais ainda. É legal para equilibrar. Às vezes eu tenho uma opinião um pouco mais veemente com algumas questões, né? Não que a gente seja dono da verdade, longe disso, jamais. Mas é que algumas coisas eu confesso que às vezes eu fico um pouco intrigado, né? Mas a lei tem que ser cumprida, né? E a gente tem que... Lucão, o exemplo tem que vir de cima, seguir, cara. Né? Não, o exemplo tem que vir de cima. E não tá vindo. Como que é? Sim, entendi. O exemplo vem de cima, cara. E não tá vindo. Então como você espera que de baixo conserte se o ápice não dá o exemplo? É delicado. Não, mas não tô falando uma besteira. É verdade. Não, sim. Então você fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que você podia limitar a questão? A prisão em segunda instância. Só dando um exemplo. Os caras derrubaram. Outros casos lá, que eles guardam na gaveta e prescrevem. O exemplo vem de cima. E aí, perdeu o mané. Você entende? O exemplo vem de cima. É aquela história, né? O pai dá o exemplo pro filho pequenininho. O exemplo vem de cima. Fazendo uma analogia básica, né? Não é maldade, mas o exemplo vem de cima. É uma questão piramidal. Se o ápice, se o topo, como é que você espera que a base faça? É difícil. Doutor, obrigado, viu, pela presença aqui. Obrigado. Quem quiser, de repente, procurar o Dr. Flamínio, tem um escritório em Limeira. Tem um escritório em Limeira, o telefone é 3704-7955. Meu pessoal vai dar toda a atenção do mundo. Eu estarei lá para o que precisar. Grande abraço. Obrigado, viu? Parabéns mais uma vez ao Dr. Flamínio, que completou quarentão. Na sexta. O programa está indo ao ar no sábado. Obrigado pela presença. Obrigado, viu, Lucão? Valeu, um grande abraço. Para você que gostou do nosso bate-papo, você pode deixar o teu comentário aqui, pode interagir com a gente.
E não se esqueça de sempre ativar aí a notificação do sininho e tal. É importante que você interaja com a gente aqui no nosso Podcast. Um final de semana excelente, abençoado para todos nós. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo episódio do nosso Podcast aqui nas plataformas do Rápido no Ar. Um grande abraço a todos.